Então, queridos, caros amigos e amigas, muito bom dia. Que Deus, a causa primeira de nossas vidas, e Jesus, a causa segunda, possa nos abençoar nesse belíssimo dia de trabalho. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse evento tão tradicional, o Movimento Espírita. Pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de participar, mas já ouvimos muito falar da Congesd, e ela tem inspirado trabalhos em outras regiões, até na região que nós trabalhamos, principalmente no CRE12, há inspiração também em termos de um trabalho assim, graças a vocês, ao convite de poder participar. E que a espiritualidade amiga, né, pessoal, possa aquecer os nossos corações, como o solzinho também pode nos aquecer nesse dia frio, porque está literalmente de encarangar. Mas vamos ao trabalho, porque o Saulo vai conduzir esse primeiro momento, que vai ser a exposição doutrinária, e na sequência nós vamos ter um momento de diálogos, para nós apropriarmos mais do conteúdo. O nosso amigo, nosso irmão, já quase gaúcho, Saulo César Ribeiro da Silva, é mestre em administração de empresas pela USP, nasceu em família espírita e desde cedo esteve em contato com o espiritismo. Na juventude, participou da coordenação e da fundação de grupos de jovens e mocidades espíritas. Foi vice-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Espírita do Distrito Federal. Atuou na formação e coordenação de grupos de estudo da mediunidade, de estudo do Evangelho e mediúnicos. É o coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Apresenta o programa Lições de Emmanuel pelo canal Gotas de Luz da FEB. Atualmente, tem atuado na divulgação da doutrina espírita e no apoio e fundação de núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho à luz da doutrina espírita. Casado, pai de 2 filhos, reside em São Paulo desde janeiro de 2016. Então, para conversar conosco neste primeiro momento da manhã, nós passamos a palavra para o nosso irmão e amigo Saulo César Ribeiro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria muito grande estar de volta no Rio Grande do Sul, porque a gente já se sente meio que pertencendo a essa família. Até o frio não está assustando tanto a gente. Eu fiquei tão feliz quando eu acordei hoje de manhã, porque a temperatura não estava nem alta nem baixa, estava 0 graus exatamente, bem. Mas aí eu estava pensando, né, por que uma temperatura dessa? E aí me veio à mente que é uma temperatura muito útil, porque mais do que nunca nós vamos ver a importância e a necessidade do calor humano, que é o que a gente vai ter no dia de hoje. Rogamos inicialmente as bênçãos do nosso mestre e ousamos pedir também que o grande convertido de Damasco possa estar nos amparando, nos intuindo, nos orientando nessa manhã, a fim de que nós consigamos trilhar aquela mesma estrada que ele conseguiu tão bravamente, tão corajosamente caminhar durante os anos em que esteve encarnado conosco. O tema do evento é um tema muito interessante, porque marca um despertar de uma consciência diante de uma realidade que foi concebida não de uma maneira instantânea, mas a realidade de que nós temos, enquanto encarnados e desencarnados no planeta Terra, nós temos um roteiro, nós temos um guia, nós temos um norte. E esse norte foi traçado pelo Cristo. Quando Jesus encarna na Terra, esse evento marca de maneira indelével a história da humanidade. Porque até então o espírito humano se debatia com diversas dúvidas, diversas angústias. E muito embora houvessem lições preciosas, orientações oportunas, direcionamentos corretos, a nos guiar na estrada da redenção, faltava um elemento. Faltava
não um conhecimento teórico, não uma orientação acadêmica, filosófica, porque isso nós tínhamos. Qualquer um que compulse as páginas produzidas pelos grandes homens e mulheres, irá encontrar na antiguidade orientações oportunas acerca daquilo que deveria ser o elemento orientador do seu destino. Mas apesar de todas essas orientações, apesar de todos esses ensinos, o coração humano ainda permanecia desconectado da divindade, muito preocupado ainda com aquele conjunto de elementos, de coisas que constituíam o dia a dia, as nossas preocupações do cotidiano, da família, da sociedade, do corpo. Faltava um elemento fundamental: o exemplo. Esse elemento foi trazido pelo Cristo. Jesus, quando esteve conosco, não deixou nada escrito, o que é bastante curioso, porque muitas pessoas pensam que a mensagem de Jesus se resume àquilo que foi registrado sobre a sua vida, sobre os seus ensinos, sobre as suas atitudes e posturas, o que é um relativo equívoco, porque se a mensagem do Cristo fora simplesmente um texto, Ele mesmo teria escrito, deixaria Ele grafado no pergaminho da época aqueles ensinos que fariam a diferença para o mundo. Mas Ele nada escreveu, porque sabia Jesus que muito mais importante do que palavras grafadas em um papel é a experiência humana, o contato, a oportunidade de estarmos juntos. Num evento como esse em que nós nos encontramos, talvez o que haja de mais precioso seja essa oportunidade de nós estarmos uns com os outros, compartilhando experiências, histórias, dúvidas, angústias. Jesus, quando encarna na terra, traz essa inversão de valores, porque colocaria Ele pela primeira vez um ponto de vista diferente daquele que era o comum da criatura humana. Nós normalmente acostumamos a ver o mundo de uma ótica curiosa. A gente olha, eu como encarnado, pensando na vida espiritual. Jesus oferece uma outra perspectiva. Eu, como espírito imortal, olhando para as minhas experiências transitórias no campo da matéria. Eu, como ser eterno, no sentido de que não teremos fim, embora tenhamos um começo, olhando para aquelas situações que passam no meu cotidiano. Esse olhar é diferente. Por isso Jesus foi mais do que um professor, Ele foi um exemplo. A maneira pela qual Ele viveu representa para cada um de nós um roteiro seguro para que nós pautemos a nossa experiência material. A partir do Cristo, a estrada para a redenção do espírito humano estava aberta definitivamente. A partir de Jesus, a gente pode dizer: eu não quero, eu não aceito, eu não vou, mas ninguém pode dizer que não sabe. A partir do Cristo, sabemos. A orientação de Jesus, ela se desenvolveu até as mínimas condições da vida. Quando Ele caminhava pelas estradas da Samaria, quando Ele falava nas sinagogas, quando Ele orientava no templo, quando Ele estava na casa daqueles que conviveram com Ele, quando Ele caminhava indo na direção dos sofredores, quando estava num barco pescando, a nos mostrar que, como diz o Espírito Emmanuel, não existe diferença entre o templo e a oficina. Para Jesus, o mundo inteiro é ao mesmo tempo o seu altar de orações e o seu campo de trabalho. Cada momento da nossa existência se reveste dessa dupla face.
de oportunidade de serviço no bem e de nos aproximarmos de Deus. Mas nós, criaturas humanas, temos muita dificuldade em aprender a lição da primeira vez. A gente tateia aqui, tropeça acolá, dá um passo para frente, dá 2 para o lado, senta, alguém tem que vir cutucar a gente. Apesar do ensino do Cristo, nós ainda, durante muitos séculos, e talvez durante muitos séculos vindouros, vamos ter o desafio de internalizar essa postura. Por isso é importante que nos pautemos por aquelas criaturas que conseguiram trilhar essa jornada e que podem nos servir de faróis a nos orientar na estrada da perfeição. E talvez um dos grandes faróis que nós temos seja exatamente a figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era alguém respeitado em sua sociedade. Era alguém educado da melhor maneira possível. Era alguém que gozava do status social. Era alguém que tinha a respeitabilidade daqueles que conviviam com ele. Era alguém, se fôssemos trazer para o ambiente atual, alguém muito bem sucedido na vida. E aí nós começamos a perceber a inversão de valores em relação à proposta do Evangelho. Porque nem sempre o sucesso na vida material, caracteriza o sucesso na vida espiritual. Grandes sucessos no mundo, às vezes são acompanhados de fracassos fragorosos no campo do espírito. Realizações extraordinárias no campo da matéria podem ser abismos profundos nos domínios da alma. A situação de Paulo de Tarso era de alguém que tinha vencido no mundo, mas não tinha vencido o mundo. Quando ele se aproxima da mensagem do cristianismo, ele se defronta com algo muito diferente daquilo que era a expectativa das pessoas naquela época. E que talvez seja ainda expectativas de alguns de nós nos dias atuais. Porque não é raro que encontremos pessoas que dizem assim: eu vou me dedicar a essa ou aquela proposta religiosa, a esse ou aquele serviço social, porque nada de ruim vai acontecer comigo. E aí, quando uma doença aparece, quando um familiar adoece, quando uma dificuldade cruza o nosso caminho, às vezes nós pensamos assim: mas cadê Deus? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que aconteceu com o outro, que fazia tanto trabalho? Como se as dores e as dificuldades não fossem também oportunidades de trabalho e de aprendizado. No momento em que Paulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele se vê diante do roteiro. E a sua postura inicial merece destaque, porque ele não se justifica em relação às suas atitudes. Quando Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu já ouvi muito essa pergunta na minha vida. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não começa a explicar: não, eu perseguo o Senhor por conta disso, disso, disso. Ele não se justifica. Quando ele percebe o Cristo, ele também não começa a elencar a culpa, o desânimo. Ele não se prende ao passado, porque sabia ele que o passado está indelevelmente grafado nos anais da história. Não é possível para cada um de nós mudar sequer uma vírgula que aconteceu até o dia de ontem. A construção do que nós queremos ser não repousa nos lamentos em relação ao que aconteceu ontem, mas na nossa disposição, no dia de hoje, de construir o amanhã.
Por isso Saulo, se dirigindo a Jesus, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus responde a ele de uma maneira curiosa. Cada palavra de Jesus, nós aprendemos isso com Emmanuel, e de seus colaboradores, diz respeito a algum momento na estrada evolutiva do espírito imortal. A primeira coisa que Jesus diz a Paulo é: levanta-te, ergue-te, põe-te de pé. Porque o Filho de Deus, que somos todos nós, tem a dignidade de permanecer sempre em pé. Não há nada que nós possamos fazer que vai diminuir o amor de Deus para cada um de nós. Por isso a atitude da humildade não é a atitude do auto-humilhar-se, do menosprezar-se. Põe-te de pé, levanta-te. Esse, o primeiro conselho, o primeiro pedido do Cristo. O segundo, que ele caminhe na direção da cidade, que representa o aglomerado das pessoas, porque não é possível evoluir sem o contato humano, sem a interação, sem estarmos juntos. A ideia do eremita, deslocado para o alto da montanha, não encontra espaço no cristianismo, porque nós sabemos que através do convívio, do diálogo, do trabalho em conjunto, que nós seremos capazes de avançar na senda evolutiva. A história todos nós conhecemos, e é curioso porque depois desse encontro, muitas propostas teológicas apregoam que Paulo de Tarso se convertera de maneira definitiva ao cristianismo e passara imediatamente a ser quem nós conhecemos como grande pregador da mensagem do Evangelho. Mas o livro Paulo e Estevão nos traz uma contribuição preciosa, porque logo depois que Paulo adentra Damasco, encontra com Ananias, é-lhe restituída a visão, ele tenta desempenhar esse papel indo à sinagoga e falar das suas convicções. Mas é muito diferente falar simplesmente. Faltava-lhe ainda alguma coisa. Ele não consegue convencer os seus companheiros de ideal, e a partir dali, ele, em conjunto com seu mestre Gamaliel, decide que a sua vida deveria tomar um outro rumo. E dirige-se então para o deserto, onde trabalharia de maneira humilde, e ali permaneceria durante 3 anos. 3 anos. A transformação de Paulo não se deu da noite para o dia. Por isso não esperemos milagres de redenção, e nem cobremos de nós mesmos e do próximo transformações que não seguem o curso natural da natureza. Nós, enquanto criaturas humanas, progredimos paulatinamente, gradativamente. E talvez muitas razões de conflito interno e externo derivem do fato de nós cobrarmos de nós e do outro transformações para o tempo que ainda não estão preparadas. 3 anos no deserto. E ali convivendo com pessoas. Convivendo com Áquila e Prisca. Servindo, trabalhando. Depois desse período, Paulo decide então que deveria refazer os seus passos e se reconciliar com aqueles que havia prejudicado. Decide voltar a Jerusalém. A atitude é muito curiosa, porque o primeiro passo que Paulo decide realizar, depois desse momento de reflexão, é o da reconciliação, do restabelecimento de laços.
seguindo aquele exemplo de Jesus, se fordes ofertar algo no templo, e alguém tiver algo contra ti, lembra-te disso. Deposita a tua oferenda e primeiro vai reconciliar-te com o teu adversário. Depois retorna e oferece ao templo aquilo que tu queiras. Reconciliação. Esse é o primeiro movimento do coração de Paulo, agora já numa nova estrada. Sai do deserto, dirige-se a Damasco, onde tem novamente um infortúnio do contato com seus amigos. Passa pela Galileia, ali encontra Levi, tem a oportunidade de conversar com um grande evangelista, desce as estradas da Samaria e retorna à casa do caminho, onde ele antes havia comparecido na figura do inquisitor. É recebido com algumas ressalvas, com reservas. E ao contrário do que ele esperava, a sua proposta de trabalhar não é imediatamente aceita. Depois daquela conversa com Pedro e com aqueles que dirigiam o trabalho, notando a diferença que a intervenção judaica já havia criado naquela instituição, decide então retornar à sua cidade natal e encontrar seus familiares. Desce até o porto de Cencreia, toma um barco com a ajuda financeira que recebera na casa do caminho e vai para a cidade de Tarso buscando o conforto, o apoio do lar e daqueles que o amavam. Nova frustração. Ele não é recebido com as suas ideias de uma maneira feliz pelo pai. O pai, depois de perceber que o filho havia tomado uma outra estrada, o escorraça de casa, tomando cuidado de ao final oferecer um pouco de moedas de valores monetários, porque essa era a única coisa que o pai admitia ofertar para o filho naquele momento. Era a única manifestação que o seu amor, que ainda existia, aceitava, porque acolher Paulo e as suas ideias, para ele era impossível. Diante da rejeição dos amigos, do abandono da família, Paulo se dirige para as cercanias de Tarso e ali, ao cair da noite, começa a chorar. Para ele o mundo havia virado de ponta cabeça. Aquele homem acostumado ao apoio público, a ser recebido com honras, agora se encontrava solitário, abandonado, sem perspectivas, querendo trabalhar e não sabendo por onde começar. E nesse momento, aparece-lhe o socorro do alto, na figura de duas personagens da sua vida. A sua amada, Abigail, e Estevão. E aquele diálogo, momentâneo, curto, marcaria de maneira definitiva a trajetória do convertido de Damasco. Paulo faz para Abigail uma pergunta curiosa, porque diante das necessidades que ele tinha do serviço, ele queria compreender, do ponto de vista do Cristo, o que deveria realizar. A pergunta é muito curiosa, porque ele diz o seguinte: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Vamos repetir. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como entender a vontade do Senhor? Remetendo àquele encontro: Senhor, que queres que eu faça? E a resposta de Abigail é curiosa, curta. Para compreender os desígnios do Senhor, ama.
Mas Saulo, eu pensei que para a gente compreender alguma coisa, eu precisava entender, eu precisava estudar. Eu precisava colocar o meu cérebro para funcionar. E Abigail lhe diz que primeiro é importante mobilizar o sentimento, mobilizar o amor. Nem sempre nós pensamos no amor como sendo um elemento capaz de proporcionar compreensão. Porque a nossa imagem do amor é uma imagem limitada àquelas relações de afetividade. A gente pensa no amor, quando utilizamos essa palavra, no afeto que devotamos a uma pessoa, a alguma coisa, a uma situação. A gente diz assim: eu amo minha esposa, meu esposo, meus filhos, eu amo a macarronada da minha avó, eu amo essa comida, eu amo a cuca do Rio Grande do Sul. São sentimentos. Mas nem sempre nós nos lembramos de que o amor é uma força capaz de estabelecer a compreensão real. Ninguém entende aquilo que não ama. Ninguém compreende aquilo que não ama. Vamos tomar um exemplo? Lembremos da nossa época de escola. Como é que era aquela matéria que a gente gostava muito e que a gente gostava do professor? A gente saía bem ou mal? Muito bem. E aquela matéria que a gente não gostava da matéria ou não gostava do professor, como é que a gente saía? Muito mal. Gostar da matéria, gostar do professor, faz com que nós possamos aprender melhor. Ninguém compreende aquilo que não ama. Às vezes, quando nós tentamos compreender somente pela ótica da intelectualidade, nós podemos cometer equívocos muito grandes, porque nós restringimos o nosso entendimento às conexões, às relações, mas só o amor é capaz de enxergar o passado e o futuro. Só o amor é capaz de enxergar não aquilo que a criatura é, mas aquilo que ela será. Não a circunstância tal qual ela se apresenta a nós hoje, mas o que ela representa como base para a construção do amanhã. Talvez essa a grande diferença do olhar do Cristo para o olhar de cada um de nós. Jesus, quando contemplava aquelas pessoas que conviviam com Ele, não enxergava o que elas eram, enxergava o que elas seriam, enxergava aquilo que algum dia elas alcançariam. Quando encontra com o orgulhoso senador Públio Lentulus, ele diz: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Você pode atrasar o processo, mas eu sei que você vai chegar lá. Se você não fizer algo agora, daqui a 2000 anos lá no Brasil, você vai ser o Emmanuel. Jesus enxergava isso. Por isso o amor é o primeiro requisito para compreender aquilo que o Cristo espera de nós. Se nós estamos diante de uma situação que envolve um companheiro, uma companheira, nas lides espíritas, no seio doméstico, no ambiente de trabalho, e nós não somos capazes de amar o outro, a nossa compreensão é limitada. Por isso, na ausência do amor, vale a recomendação de cautela na ação. Porque quando a ação não é embevecida do sentimento de amor, embora ela possa parecer justa, ela pode estar muito equivocada. Embora nós tenhamos a impressão de que estamos fazendo certo, sem o amor, nós podemos estar enganando a nós mesmos. Antes de qualquer ação com Cristo, é preciso amar. O amor é uma força transformadora. O amor não é somente aquilo que me possibilita conhecer, mas também
é algo que me faculta a possibilidade de alterar as circunstâncias e posturas do outro. O amor é algo que nós devemos compreender não somente no campo do sentimento, mas como uma maneira de enxergar e de interagir enquanto nós estamos buscando crescer espiritualmente. Se nós queremos transformar alguém, às vezes as nossas palavras não produzirão o efeito desejado. Muito frequentemente as nossas orientações podem ser esquecidas, mas o amor que devotamos é semente que nunca se perde. O amor é aquilo que possibilita que o outro veja em nós o que nós queremos de fato, ainda que não sejamos capazes de expressar verbalmente. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar na presença de Chico Xavier se recordam disso. Às vezes ele não dizia nada, mas o seu olhar, a sua postura, era capaz de fazer com que uma pessoa caísse em prantos somente olhando à distância. O amor transforma. O amor possibilita o entendimento. O amor possibilita conhecer a realidade não transitória daqueles que nos cercam. O amor possibilita conhecer a nós mesmos. Porque o primeiro movimento do amor é o movimento do auto-amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. À medida do amor que nós somos capazes de ofertar ao outro, é o amor que nós somos capazes de nutrir por nós mesmos. Não é egoísmo e não é orgulho. O egoísmo e o orgulho querem coisas e pessoas para si. Quando a gente se ama, a gente quer o melhor para si. O melhor não no sentido material ou do conforto, mas o melhor no sentido de aquilo que nos fortalece, aquilo que nos engrandece, aquilo que nos enriquece espiritualmente. A gente às vezes confunde o alto amor com conforto, e não são a mesma coisa. Basta que nos lembremos de quando era a nossa época de faculdade, e aqueles que tiveram a oportunidade de cursar a faculdade há algum tempo, como eu, se lembram de que o carro mais espaçoso que existia era um Fusca 69, não era? Cabia tanta gente no Fusca que era impressionante. A gente pode estar hoje dentro de um carro luxuoso, com ar-condicionado, mas se caminhamos sozinhos, aquilo não está nem perto da alegria que a gente tinha estando num Fusca 69, sem ar-condicionado, abarrotado de gente, indo na direção de uma festividade. O amor busca aquilo que representa as coisas que nos lembraremos mais tarde como experiências positivas. Eu me recordo que recebi pela internet recentemente uma coisa que me chamou muita atenção, de um pai que estava brincando com seu filho, e um amigo chegou e olhou para ele e perguntou: o que você está fazendo? E ele disse assim: estou construindo boas memórias. Estou construindo boas memórias. O amor é isso. A oportunidade de nós estarmos juntos construindo boas memórias. Aquelas coisas que quando nós atingirmos o estado de espírito puro, a gente vai olhar para trás e falar assim: que bom que aquilo aconteceu. Que bom que eu estive com aquela pessoa naquela hora. Que bom que a gente pôde compartilhar daquele momento. Ama é o primeiro conselho de Abigail. Mas Paulo prossegue perguntando o seguinte: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Entendendo o amor como sendo essa força transformadora, como essa possibilidade de compreensão,
Como fazer para que ela se materialize? E Abigail responde: trabalha. Trabalha. Aliar ao amor o serviço. E quando nós pensamos no trabalho, o trabalho não é recompensa para aqueles que já atingiram determinado grau de evolução. Porque a gente pensa às vezes que o trabalho, ele é o prêmio por alguém que já está evoluído espiritualmente. O que é um engano. O trabalho é o mecanismo pelo qual nós evoluímos. O trabalho é o meio do qual a divindade se serve para que nós nos fortaleçamos e cresçamos. O trabalho representa uma oportunidade de crescimento. Se nós temos uma oportunidade de servir, significa que nós temos ali um duplo dever. O dever de agir, mas o dever de aproveitar aquela situação a fim de nos melhorarmos. Porque nenhum trabalho exige de maneira definitiva a nossa presença, exceto um. Deus não precisa de nós para realizar nada, exceto uma coisa. A gente pensa assim, mas precisa de mim para fazer tal coisa. Não, tem 10 missionários que podem fazer às vezes melhor do que você. Não, mas no exercício daquele cargo, sou eu que tenho que ir. Lê do engano, desencarna amanhã. O profeta Elias, quando ele começou a se achar muito importante no Antigo Testamento, e começa a se rebelar com a divindade, porque ele havia feito tanto, estava sendo perseguido, e começa a reclamar com Deus, fala assim, poxa, mas eu fiz tudo o que podia, realizei, eu sou importante. Deus diz para ele assim, meu filho, é o seguinte, a sua missão terminou, o seu cajado vai passar para outro, que já está escolhido, você só vai ter que entregar para ele. O trabalho externo não é algo que exige a nossa presença, outros podem fazer, mas o trabalho interno, só a gente pode realizar. Por isso, quando nós estamos numa atividade, seja no movimento espírita, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, aquele trabalho diz respeito a algo externo como oportunidade e a algo interno como transformação. Nenhuma circunstância da nossa vida está dedicada a uma só dessas duas coisas. Se nós olhamos o trabalho externo e não entendemos as oportunidades de renovação interna, a gente pode chegar do lado de lá bastante frustrado. Porque a gente vai chegar do lado de lá, como no livro Voltei, em que Frederico Figner narra a sua história, dizendo assim, mas eu fui presidente dessa instituição, eu coordenei grupo mediúnico, eu falei com o espírito, eu orientei encarnado e desencarnado, mas não desenvolveu luz própria. O trabalho às vezes nos cerca daqueles elementos que nós precisamos para ajustar a nossa maneira de pensar, de sentir. E às vezes a gente olha para ele simplesmente como sendo o que eu tenho que fazer. E a gente passa pela vida fazendo coisas, chegando ao final dela, tendo evoluído pouco em relação às circunstâncias iniciais. O budismo tem uma frase bonita que ele diz assim, existem homens que vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Porque não aproveitaram a oportunidade da existência material para o trabalho de reforma íntima, para o trabalho de autotransformação. Tudo que nós realizamos é um emprego temporário das nossas possibilidades. Nós estamos aqui, a maioria de nós enxergando uma assembleia de encarnados, alguns enxergando os desencarnados, mas falando aqui aos encarnados, a gente não gosta de dar notícia ruim domingo de manhã não, mas daqui a 70 anos,
muito provavelmente nenhum de nós estará aqui como encarnado. A gente vai estar como desencarnado. E o que é que nós aproveitamos das nossas experiências? Como é que nós enxergamos o trabalho que nós realizamos? Ele foi efetivo para mudar a nossa maneira de pensar e de sentir? Porque às vezes nós pensamos nos grandes trabalhos e esquecemos que às vezes é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que nós efetivamente marcamos o nosso processo de crescimento espiritual. Eu acho muito curioso na literatura espírita, tenho refletido muito sobre isso ultimamente, porque em romance espírita, não sei se vocês já perceberam, a mulher sempre vai para nosso lar e o homem sempre vai para um umbral. Eu acho que tem um certo preconceito nesse negócio, mas é curioso, né? Quando a gente pega Públio e Lívia, quando a gente pega Paulo e Abigail, André Luiz e a mãe dele. André Luiz era médico, respeitado pela sociedade, contribuía com a medicina, desencarnou, foi para o umbral. A mãe dele nas lides domésticas, não foi nem para o nosso lar, que é o nosso sonho de consumo, né? Ter ali um apartamentozinho, 3 cômodos, não precisa ser grande, mas pelo menos, nem nosso lar ela estava. Para que nós possamos refletir sobre o que representa o trabalho efetivo que nos transforma. Às vezes nós esperamos o pódio da notoriedade, o cargo importante, esquecendo que na simplicidade, na conduta cotidiana, num aperto de mão, num sorriso sincero, num abraço fraterno, nós estamos também realizando um trabalho importante. Não existe trabalho que não tenha a possibilidade de nos trazer algo. O problema é a gente enxergar. O problema é a gente florescer aonde Deus nos planta. Porque pessoas existem que dizem assim: quando eu tiver a minha casa, aí eu começo a trabalhar. Quando eu me casar, aí eu começo a me preocupar com isso. Quando eu tiver meus filhos, eu começo a me preocupar com isso. Quando os filhos estiverem maiores, eu começo a me preocupar com isso. Quando os filhos estiverem bem, quando o neto estiver bem, e aí chega aquele momento de que já não tem mais o amanhã. E a oportunidade da vida passa. E passa muito rápido. Por isso, cada dia, cada instante, é uma oportunidade para que nós exercitemos o serviço em favor do semelhante, mas também da transformação de nós mesmos. Nunca coloquemos as nossas mãos, o nosso esforço, em algo, sem refletir o que isso pode transformar em mim. Chico Xavier, quando recebia as suas mensagens, ele dizia que primeiro as recebia para ele, e depois para o outro. Primeiro ele recolhia aquilo como sendo orientação para ele, e depois para o destinatário. Ama e trabalha. E Paulo prossegue nas suas indagações, questionando a Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque todo mundo que trabalha sabe que às vezes as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos. Às vezes um cônjuge não corresponde às nossas expectativas, um filho não atende os nossos desejos, um trabalho voluntário, um trabalho na casa espírita não corre da maneira como nós gostaríamos. O que fazer diante dessas situações? Como se posicionar diante das expectativas não atendidas? Como se colocar diante da incompreensão? Como agir diante da ignorância? A palavra de Abigail é muito precisa. Espera. Espera. Porque o tempo é senhor de todas as coisas.
Às vezes nós achamos que a nossa energia, a nossa virulência, a nossa incisividade são os elementos mais importantes para transformar. E não é raro que nós encontremos pessoas lançando a semente da mangueira no solo hoje, querendo colher o fruto no dia seguinte. A natureza tem um curso, tem um espírito de sequência, tem o seu momento, e cada criatura está no patamar que lhe compete. A responsabilidade nossa é de ofertar ajuda a quem necessita, entendendo que muitas vezes nós não veremos o fruto das nossas ações. Paulo de Tarso dizia: Paulo plantou, Apolo semeou, mas quem dá o crescimento é Deus, porque só a divindade sabe o momento certo de cada pessoa, de cada circunstância. Há quanto tempo Cristo espera por nós? Há quanto tempo os benfeitores espirituais aguardam o nosso despertar? E às vezes a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta e fala assim: fulano é tão complicado, mas como é que ele é capaz de fazer tal coisa? Se a gente fosse transportado para a espiritualidade nesse momento, e tivesse a oportunidade de conversar com os espíritos que orientam aquela pessoa, a gente vai chegar lá e os benfeitores vão estar assim: graças a Deus que ele está assim, porque na outra encarnação você não imagina o que era essa peste. A pessoa na outra encarnação era muito complicada, fazia tudo errado, agora só não está fazendo nada certo, já é um progresso. Deixou de fazer tudo errado para não fazer nada certo, tá bom. Na próxima encarnação ele vai começar a fazer algumas coisas boas. Espírito de sequência, compreensão de que a estrada evolutiva de uma criatura não é, por enquanto, acessível a cada um de nós. Quantos de nós temos acesso às nossas próprias reencarnações pretéritas? Como aquilatar, como julgar o outro que está na nossa frente? Será que a gente recebe um prontuário espiritual daqueles que estão à nossa volta? Como julgar então? Na impossibilidade de ter acesso a essas informações, a atitude da esperança ativa não é da inação, não é da negligência, mas da esperança ativa. Aquela que sabe agir, mas sabe aguardar o momento certo do afloramento. É conselho essencial para que nós tenhamos paz em nossas convivências, para que nós consigamos contribuir sem o desequilíbrio, sem os conflitos desnecessários, sem a vontade de impor ao outro aquilo que para nós parece o correto. Porque o que é certo para uns hoje pode ser muito para outros. E às vezes o que para nós achamos que já estamos fazendo o máximo, a gente nem chegou na metade do que poderia. Quando nós pensamos, por exemplo, no investimento espiritual feito no Brasil, o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, mais de 400 livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, mais de 250 livros de Divaldo Pereira Franco. Quantos missionários, quantos trabalhadores, quantas vidas dedicadas a que nós tivéssemos a compreensão inequívoca da vida espiritual, o entendimento da realidade de que a nossa vida não termina com o túmulo, de que nós temos um passado,
como teremos um futuro, de que isso aqui é uma escola temporária, de que Deus intervém nas nossas vidas. Quanto investimento espiritual esperando para que as nossas mãos se convertam em ferramentas de auxílio, de consolo e de esperança. 150 anos de doutrina espírita, descerrando os horizontes, e a gente ainda age como se fosse um ser encarnado, simplesmente. A gente diz assim: eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, e ainda não despertou para o que é a grande transformação que a doutrina espírita nos convida a ter: viver hoje como sendo o espírito que todos nós somos, olhar as circunstâncias pela ótica do ser imortal. E Deus não desceu aqui para tirar satisfação com ninguém. Alguém se recorda de Deus ter vindo assim para meu filho? Não dá mais, não aguento mais te esperar. Não. A paciência divina, a perseverança, representam essa ação construtiva que espera o fortalecimento. Muitas vezes nós temos o anseio legítimo de que as coisas melhorem de uma hora para outra, e se pudesse a gente jogava uma bomba em Brasília, que é para a coisa andar mais rápido, esquecendo de que o nosso papel não é o papel de destruir, é o papel de construir. Eu sempre comento isso, mas é sempre bom lembrar. Eu morei muito tempo em Brasília, agora eu estou morando em São Paulo. E quando eu passava pela esplanada dos ministérios, Brasília tem um céu muito bonito. E eu olhava aquele céu deslumbrante no entardecer, aquelas cores das nuvens, os raios do sol, e ficava imaginando que aquilo deveria ser as vibrações de fraternidade, de estímulo que todos os brasileiros mandam para as pessoas que trabalham em Brasília, não é? Aquilo que a gente, todo final de tarde, a gente faz uma oração para aqueles homens e mulheres. Imagina se para cada decisão acertada, Deus precisasse de uma oração nossa em favor daqueles que tomam a decisão. E a gente às vezes não entende por que a situação está do jeito que está. A espera transformadora, que enxerga não as vicissitudes do caminho, porque a doutrina espírita nos ensina que todos os defeitos têm data para acabar. Todos os defeitos. Por pior que seja a criatura, ela vai ser um espírito de luz um dia, Saulo, mas até aquele deputado. E quando ele olhar para trás, ele vai se lembrar das pessoas que contribuíram positivamente. Lembremos de André Luiz, quando chegou em nosso lar, foi lá no arquivo buscar quem tinha orado por ele. A mãe e a esposa de um paciente que ele não se lembrava. Esperar significa compreender que cada criatura tem o seu tempo, tem a sua história, tem a sua trajetória. E a nossa responsabilidade é oferecer algo de positivo. Deus não necessita das nossas mãos para exercer a justiça. Não nos equivoquemos. Existem mecanismos diversos que a divindade pode se valer para exercer a justiça. Mas para nós, Ele nos pede a misericórdia. O processo é muito simples. Às vezes, quando a gente vai encarnar, diante da nossa ficha, a gente olha e fala assim: escuta, eu queria limpar esse negócio através do serviço ao semelhante. Aí tá bom, Deus coloca o nosso nome no livro, a gente encarna. Aí quando tem uma criatura equivocada, com problema, Deus consulta o livro daquelas pessoas que querem
saldar a sua dívida pelo serviço, e manda um mensageiro falar assim: vai lá e ajuda fulano a sair da situação que ele está. Dá uma palavra de incentivo e de esperança. Seja o elemento conciliador do silêncio diante da perturbação. Aí coloca a gente naquela circunstância, o que a gente faz? Joga tudo por água abaixo, porque a gente acha que foi ali com o emblema da justiça. Por isso, saber esperar construtivamente é elemento essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. E Paulo prossegue perguntando ainda: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail, apertando a mão de Paulo, lhe disse: perdoa, perdoa. Porque não é possível ascender espiritualmente sem a capacidade de perdoar. Não é possível evoluir sem saber o valor do perdão. O perdão que faz parte da caridade, como está escrito na resposta ao item 886 do Livro dos Espíritos, quando o codificador indaga qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus, e os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O perdão é a resposta para a ofensa. Como é que eu respondo diante de uma ofensa? Com perdão. Por quê? Porque o perdão vai eximir o outro da responsabilidade perante a própria consciência? Não. O perdão não é algo que apaga o equívoco alheio, mas o perdão liberta quem perdoa. O primeiro e maior beneficiário do perdão é quem sabe perdoar. Quem não sabe perdoar, carrega pela vida mágoas, angústias e ressentimentos. Quem sabe perdoar, liberta a própria existência das experiências dolorosas e segue avançando sempre. O perdão é essencial nas nossas relações cotidianas, porque na intimidade nós sempre vamos ter conflitos. Como dizia Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. De longe assim parece até ser boa gente, convive uma semana. Tem um amigo nosso que diz que é por isso que evento espírita dura no máximo 3, 4 dias, que é o que a gente dá conta de se aguentar. Porque depois aquele clima fraterno já começa a ir por água abaixo. E a nossa natureza começa a aparecer, e a gente começa a ver a natureza do outro, e aí complica tudo. A convivência gera as dificuldades. Ninguém tem problema com aquela pessoa extremamente orgulhosa, agressiva, que vive na Índia. Mas aquele parente dentro de casa, é a convivência que faz com que nós tenhamos a necessidade do perdão. Porque enquanto criaturas falíveis, ainda no processo evolutivo, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas limitações. Já dizia o codificador: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Kardec não diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus caracteres de angelitude e de perfeição. Não é isso que está escrito. Está escrito das nossas dificuldades. Se nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, é porque nós temos as nossas encrencas. Significa que o outro também vai ter as suas encrencas. Por que olhar para o outro de uma maneira mais severa do que nós olhamos para nós mesmos? Por isso o ato do perdão também nos lembra de que perdoar é necessário, porque nós precisaremos de perdão também. Porque nós vamos errar. Nós vamos nos equivocar. Às vezes nós vamos tomar uma atitude achando que está tudo certo e está tudo errado.
Permitam-me um relato pessoal. É uma situação trivial, mas marcou muito a minha vida. Há muito tempo atrás, eu estava no aeroporto de Brasília, na época que tinha orelhão. Acho que os mais jovens não sabem nem o que é isso, né? Do orelhão que vem aquela expressão cair a ficha. Quando caía a ficha, fazia a ligação. E eu estava passando por aquela sequência de orelhões, e aí eu vi um orelhão fora do gancho, o telefone solto. E eu pensei assim, poxa, mas para que fazer isso, né? Por que a pessoa não terminou a ligação e não colocou no lugar? Fui lá, bem intencionado, peguei e coloquei o telefone. Quando eu coloquei no gancho, uma senhora veio gritando lá, meu filho não faz isso. Eu fui ali pegar um pedaço de papel para anotar o que minha filha ia me dizer. Imagina como é que eu fiquei. Tendo a certeza de que eu estava fazendo alguma coisa certa e atrapalhando a vida da outra pessoa. Às vezes a nossa boa intenção vai nos levar a cometer equívocos. E nós vamos precisar do perdão. Por isso, esse último conselho de Abigail para Paulo enfecha um conjunto de orientações que não é da cabeça de Abigail. Abigail não se baseou em si mesma para traçar esse roteiro para Paulo. Mas ela reflete nessas 4 palavras: ama, trabalha, espera, perdoa. Aquilo que é possível aurir do exemplo de Jesus. Jesus, quando esteve conosco, a sua existência foi marcada por esses 4 elementos desde a sua manjedoura. Jesus, quando se oferece à criatura humana, ama indistintamente. Muitas pessoas acham muito bonito a figura de Jesus chegando ao mundo numa manjedoura, esquecendo-se que o que nós temos de mais próximo de uma manjedoura nos dias atuais é um curral. Curral. Jesus, para se oferecer às criaturas, não exige condições. Aceita que José e Maria desçam de Nazaré para Belém 200 quilômetros. Maria grávida, andando a pé e no lombo de um animal. Sem as condições da família, da assistência daqueles que estavam próximos. Aceita por quê? O amor não estabelece exigências ou condições. O amor ama aonde ele está. O amor doa sem esperar retribuição. Jesus trabalhou de maneira incansável para o despertar do gênero humano. Trabalhou durante a encarnação, desencarnou e continua trabalhando. Continua oferecendo ao homem, enquanto gênero, aos homens e mulheres, as orientações de que nós necessitamos. Jesus soube esperar o momento do despertar daqueles companheiros que não eram perfeitos. Jesus não esperou que de uma hora para outra Pedro assumisse a postura que só anos mais tarde, depois da desencarnação do Cristo, Pedro teria condições de assumir. O apóstolo querido negou Jesus 3 vezes. Se fosse a gente teria demitido do cargo da instituição espírita. Teria cortado a pessoa, nunca mais entra aqui. E Jesus coloca nas mãos desse trabalhador a responsabilidade pela condução do colégio apostólico. Soube esperar. Soube esperar que Judas, o equivocado, 14, 15 séculos depois, se redimisse em uma nova encarnação na Europa, sacrificando a si mesmo em prol do Evangelho. Soube esperar que Tomé, diante da incredulidade, tivesse a oportunidade de tocar as feridas, a fim de que a sua fé não vacilasse. Teve
a misericórdia de buscar Paulo, depois de esperar tanto tempo, para que o convertido de Damasco compreendesse a mensagem do Evangelho. Jesus soube amar, trabalhar e esperar, mas também soube perdoar. Porque no instante supremo da cruz, quando ele se despede do mundo material, retornando à espiritualidade, as suas últimas palavras são um pedido de perdão aos seus algozes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ama, trabalha, espera, perdoa. O roteiro de Abigail, aurido no exemplo do Cristo, e que foi acolhido por Paulo, conseguiu transformar uma vida. Que possamos nós, nas reflexões que se seguirão nesse dia, aprofundar esse entendimento, para que também nós consigamos estabelecer uma estrada de luz, de felicidade, de redenção, a partir desse momento, para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. As cadeiras aqui na frente. Meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa atividade. Agora vai ser um bate-papo. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre a temática do nosso evento. Mas antes de nós falarmos diretamente sobre a obra, vida e obra de Paulo, nós não podemos deixar de fazer referência, ainda mais estando na cidade de Canela, que nós estamos no final de agosto e nosso próximo mês é setembro. E o movimento espírita se engajou numa campanha internacional chamada de Setembro Amarelo. E como nós fomos apresentados no início dessa conversa com Saulo, nós integramos o grupo Ivone do Amaral Pereira no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual a dona Ivone é a mentora do grupo. Apesar de estar afastado fisicamente dos trabalhos por questões de horário, os corações da Legião dos Servos de Maria continuam sempre nos chamando como outros tantos companheiros. E falar em prevenção a suicídio é falar também de Saulo de Tarso, de Paulo de Tarso. Porque Paulo, mostrando que não era um espírito de primeiras encarnações, do drama que ele passou, de verdugo cruel, de um verdadeiro facínora, porque ele utilizava da lei para promover uma vingança pessoal, a sua condição de juiz, depois que ele se dá conta de todos os equívocos cometidos. Ele que foi um homem que matou pessoas, ele matou um anjo chamado Estevão, ele mandou executá-lo. Imagina quando ele se vê que aquele homem que ele mais perseguia era na verdade o homem que ele mais esperava, o Messias prometido. Imagina o choque, o conflito psicológico dele. E quando ele se encontra com Jesus, ele que poderia ter o maior desgosto da vida por ver o seu passado equivocado, ele já com a sua maturidade, nesse sentido existencial, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Mostrando, eu errei, agora eu quero acertar. Como é que eu faço? Ele não desistiu da vida. Paulo é um exemplo de resiliência. Que isso fique gravado para nós. E queria pedir desculpa também ao pessoal aqui de Canela, principalmente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, porque nós já fizemos 2 exposições ali sobre suicídio. Até a casa agora comemora 56 anos, agora em setembro amarelo também. Eu quero contar só uma historinha, para que a gente possa puxar a primeira pergunta para o Saulo em relação à obra de Paulo de Tarso. Nós trabalhávamos numa instituição na cidade de Viamão, hoje moramos em Porto Alegre, e aquele dia era uma quinta-feira, dia de exposição doutrinária pública, e tinha um colaborador da casa, aquela pessoa, a gente chama mais veterana, mais experiente, vamos usar o pseudônimo de Seu José. O Seu José era expositor da casa, mas naquela quinta-feira ele não estava escalado para assumir a tribuna, não era o dia dele, então ele fez que nem a Graça.
Chegou no trabalho público, sentou bem à frente, com essas meias roxas e o tênis roxo, cor-de-rosa, belíssimo, e ficou aguardando para assistir a palestra. Qual não foi a surpresa quando, faltando 5 minutos para iniciar a exposição, chega o dirigente e diz assim no ouvido do seu José: seu José, palestrante não veio, o senhor não assume a tribuna? Improvisa. Seu José ficou todo sem jeito, mas como trabalhador fiel, diz: não, se o serviço chama, adiante, né? Perguntou: qual é o tema? E o palestrante disse: como é um imprevisto, o senhor faz o tema que se sentir mais à vontade. Seu José fez uma prece, pediu inspiração, resolveu falar sobre suicídio. É um tema que nós sugerimos, por prudência, não fazer de improviso. Mas como ele já tinha feito e sentiu aquela inspiração e a proteção espiritual, ele foi falar sobre esse tema. Nós estávamos na plateia. Foi a melhor palestra que eu ouvi dele naquela noite. Aquela noite foi a melhor palestra que eu ouvi dele durante todo o tempo que nós trabalhamos juntos. Ele estava com um verbo confiante, entusiasmado, seguro, porque a espiritualidade amparou naquele momento, porque ele não negligenciou a oportunidade do serviço. Mas sim, era uma situação atípica. No final da exposição, o seu José desceu, as pessoas vieram conversar com ele como é natural, e se aproximou um jovem. E agora eu quero bastante silêncio, se possível, gente. Isso. Um jovem que estava lá no fundo, como está a Sheilinha lá me olhando. Oi, Sheila. Sheilinha lá olhando. O jovem se aproximou num aspecto de profundo sofrimento. Ele estava sujo, mal cheiroso, magérrimo, com uma expressão de dor e sofrimento, olheiras profundas. Se aproximou até o palestrante e disse: atrás do centro espírita aqui, tem uma região arbórea. E eu estava indo ali dar um tiro na minha cabeça. Só que eu passei aqui na frente e vi uma placa ali, Sociedade Espírita tal. E me deu uma pergunta, uma vontade, uma dúvida. Espiritismo, o que esses espíritas falam, hein? Já que eu vou morrer, eu vou entrar aqui, vou morrer sabendo. E eu entrei aqui, e eu assisti a palestra do senhor, e sabe de uma coisa? Mudei de ideia. Abriu o capote, tirou um revólver calibre 38, entregou na mão do palestrante e foi viver a sua vida. Uma placa parada na frente de uma casa espírita salvou uma vida. Divulgação da doutrina espírita. O que um livro como o Evangelho por Emmanuel, que circula tanto aí pelo nosso Brasil, quantas vidas já não salvou? Os recursos da comunicação de vídeo agora, indo para a internet, as exposições, a divulgação no jornal, quantas vidas já não salvaram? E a minha pergunta para o Saulo, não Paulo, para o Saulo. Estou no caminho. É essa, meu amigo. Quando você, qual é a importância do livro espírita para a transformação da humanidade e como é que foi essa inspiração para você escrever essa série, organizar essa série com uma equipe tão valorosa, principalmente agora o último lançamento do Atos dos Apóstolos e as Cartas de Paulo? A importância do livro espírita é algo que a gente não tem ainda condição de aquilatar com precisão. E quando a gente fala de livro espírita, é importante a gente distinguir dois tipos de literatura. Literatura espiritualista, que a gente respeita, que a gente considera como expressão, e literatura espírita. Literatura espírita não é o mesmo que literatura espiritualista. A literatura espírita, ela está dentro daquele processo das revelações da lei divina. Uma revelação que começa com as experiências do povo hebreu em relação ao contato com Deus, que foi registrado no Antigo Testamento. A segunda revelação são as experiências, as vivências do Cristo, registradas por aqueles que conviveram direto ou indiretamente com Ele. E a doutrina espírita? É a experiência dos espíritos desencarnados em relação
àquilo que eles passaram como experiência material. Então, quando nós vemos a literatura espírita, ela fala sobretudo da experiência, da vivência. Por isso que ela tem um poder tão grande de tocar as pessoas. Porque a literatura espírita verdadeira, ela não é simplesmente algo que foi da mente para o texto. Ela foi do coração, da vivência, da experiência, da dificuldade para o texto. Quando a gente pega, por exemplo, a história de Emmanuel em Há 2000 anos, Emmanuel está falando da sua experiência. E em relação ao livro Paulo e Estevão, que ele trata da experiência de Paulo, é para nos tocar no ponto da experiência, da vivência. Quando a gente estava organizando o projeto Evangelho por Emmanuel, eu me surpreendi com o volume das cartas de Paulo. Quando a gente começou o projeto, a ideia era realmente que a gente fizesse um volume específico para as 14 cartas de Paulo. A gente já tinha isso mais ou menos delineado, que seriam 7 volumes e um seria dedicado às cartas de Paulo. Mas eu confesso que eu não tinha ideia do que representava a contribuição de Emmanuel para o entendimento das cartas de Paulo. Emmanuel comenta versículos de todas as cartas de Paulo, todas elas. E o que esse benfeitor consegue explicar, desenvolver, o que é a experiência daquilo que está registrado, é algo impressionante. Porque as cartas de Paulo, elas não são tratados teológicos. Elas respondem a questões objetivas, dificuldades, dúvidas das comunidades cristãs nascentes. Como é que era o processo de Paulo redigir uma carta? Alguém mandava para ele uma carta, ou mandava uma pessoa dizendo: Paulo, nós estamos com um problema nisso, nisso, nisso e nisso. O que eu faço? Paulo respondia com uma carta. Chegava outra pessoa e falava assim: olha, nós estamos lá na sua comunidade com esse tipo de situação, tem gente falando isso, tem gente falando, o que a gente faz? Paulo respondia com uma carta. Olha, a nossa comunidade tem um pessoal ali que está discutindo, que está com dificuldade assim, o que a gente faz para orientar? Paulo respondia com uma carta. Porque ele não conseguia, não tinha YouTube naquela época para ele mandar o vídeo, não dava para pegar um avião e ir até lá, não era recurso que ele tinha. E Emmanuel consegue trazer para a atualidade esses ensinos. Quando Emmanuel escreveu no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que cada frase do Cristo e dos seus colaboradores diretos diz respeito a algum estágio do espírito no processo evolutivo, a gente precisa olhar isso com muita atenção. Porque Emmanuel consegue tirar de um versículo, uma palavra, a essência espiritual e atualizar isso para a gente, porque nós não estamos acostumados àquela linguagem daquela época. Às vezes a gente lê Paulo de Tarso, lê as cartas e parecem textos complicados, muito culpa das traduções que tentaram transformar esses textos em tratados teológicos, mas também pela distância cultural, linguística, temporal que a gente tem. E Emmanuel fez isso. Então, assim, me surpreendeu o que são 874 páginas de Emmanuel explicando o que é Paulo de Tarso, nas suas cartas. Agora, um que me chamou muito a atenção, assim, para mim, eu tenho um carinho muito especial, é o volume que trata dos Atos dos Apóstolos. Quando a gente fez a coletânea dos comentários de Emmanuel para Atos dos Apóstolos, existiram apenas 90 comentários. Era uma quantidade tão pequenininha que daria um livreto, assim, menor do que Marcos. E a gente, quando estava na comissão, falou assim: não tem jeito de publicar isso. O projeto inicial era um volume para Atos, mas não dá para publicar um livro tão pequeno. E a gente se debateu durante isso por mais de um ano. O que a gente ia fazer? Quando, usando a expressão da minha época, caiu a ficha, né, conectou, fez a ligação, a gente se recordou que o grande comentário de Atos dos Apóstolos é o livro Paulo e Estevão. Atos dos Apóstolos narra a sequência da vida de Paulo, a partir do momento que Jesus desencarna, os apóstolos, mas Paulo é o personagem central de Atos dos Apóstolos. O livro Paulo e Estevão, ele é um desdobramento daquilo que em Atos está registrado numa linguagem concisa.
Então, além dos comentários, o livro Paulo e Estevão, ele nos devolve essa dimensão da experiência em relação àqueles primeiros movimentos do cristianismo nascente. E a gente fez um trabalho nesse livro, junto com a comissão, junto com as pessoas que trabalharam, e aqui eu queria registrar um agradecimento muito especial à minha esposa, que me acompanhou durante esse tempo todo. E a gente, quando é muito atrasado, a gente precisa de 2 anjos da guarda, um desencarnado e um encarnado. Então eu tenho 2 anjos da guarda, um desencarnado e a minha esposa encarnada. Nós fizemos um trabalho de comparar Paulo, Estevão e Atos dos Apóstolos. Chega um determinado momento que é impressionante. O livro Paulo e Estevão segue exatamente o que está em Atos dos Apóstolos. E a gente colocou as 2 passagens para a gente poder comparar. Tem pérolas preciosas em relação a essa comparação, porque ele desdobra isso. E falando do projeto Evangelho por Emmanuel, por que para a gente esse projeto é muito importante? Porque ele nasceu no culto do Evangelho no lar. A origem do projeto é o culto do Evangelho no lar. Talvez por isso ele tenha para a gente uma dimensão muito pessoal. Eu fico muito feliz quando a gente vai numa região e a gente fala assim, encontra a pessoa e fala assim, olha, eu estou fazendo o culto lá em casa com o projeto Evangelho por Emmanuel. Porque foi assim que ele nasceu. Porque é no lar, naquela experiência mais próxima, que Deus desenvolve as nossas faculdades espirituais. É dentro desse ambiente mais de união, de proximidade, de convivência. Muito rapidamente, só para encerrar, quando a gente pensa na história das 3 revelações, tem um momento muito curioso na história do povo hebreu, que o templo de Jerusalém é destruído, o templo de Deus, e eles são levados cativos para a Babilônia. Perderam o local de adoração. O que acontece na Babilônia? Eles começam a se reunir na casa das pessoas, dentro do lar, para manter viva a tradição de refletir sobre a lei divina. Essa conduta dá origem mais tarde a uma instituição que na época de Jesus era conhecida como sinagoga, onde as pessoas se reuniam para estudar. Tem origem no lar das pessoas e depois se torna uma instituição. Quando Paulo de Tarso vai divulgar a mensagem da segunda revelação, ele procura a sinagoga, que já está corrompida. E onde é que ele monta as primeiras comunidades? No lar das pessoas, na casa das pessoas. 1800 anos depois, onde é que surge a doutrina espírita? Porque não tinha centro espírita na época de Kardec. Eu não sei se já pensaram nisso. Não tinha centro espírita. Surge nas reuniões dentro das casas das pessoas. Então, o lar é essa base da qual Deus se utiliza para desenvolver o espírito humano. Por isso, se todas as instituições humanas fracassarem, eu tenho convicção de que existirá um lar capaz de fazer com que a mensagem continue. Meus amigos, nosso tempo passou já. Nelson comentou que nós temos que entregar o microfone, mas queremos deixar com uma mensagem final deste nosso momento. A gente pode conversar depois em particular, o Saulo também vai estar à disposição, para refletir principalmente sobre a obra Paulo e Estevão. Quando nós escrevemos o livro Paulo de Tarso e Leis Morais, que tinha a proposta de conectar a vida e obra de Paulo com a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós nos demos conta de que o livro Paulo e Estevão, o Saulo pode me corrigir se eu estiver equivocado, o livro Paulo e Estevão é uma obra inesgotável. Você pode olhar ela de diversos ângulos, diversos setores. Mas principalmente nesse encontro aqui, falando a trabalhadores espíritas, a orientação é que se estude, se observe à luz do nosso trabalho dentro das casas espíritas. Por quê? Como nos diz Orígenes de Alexandria, um dos primeiros comentaristas sobre a vida de Paulo de Tarso, ele diz que Paulo é um modelo de trabalhador cristão. Ele nos orienta a como cultivar o evangelho no lar, a como trabalhar na área de assistência social, a como trabalhar na área de atendimento espiritual, a como promover a unificação, tanto do movimento espírita como unificar com o mundo espiritual. Ele nos orienta a como multiplicar centros espíritas, mas principalmente nos orienta a como sentirmos realmente
essa fraternidade e a irmandade que o cristianismo e o movimento espírita nos convida a desenvolver. Todos nós temos que chegar juntos, gente. Então, esse evento de unificação, que seja uma grande inspiração de Paulo, de Francisco Spinelli como peregrino, para que a gente possa promover, sim, a união e a unificação do movimento espírita, retirando os nossos anseios pessoais, para que realmente nós possamos chegar juntos em comunhão com Cristo. Certo? Uma alegria estar com vocês aqui, um beijo no coração de todos. Nós vamos retornar a palavra para o Nelson, mas não sei se o Saulo também quer deixar um recado final. Rapidinho, em 30 segundos. Nós temos um tesouro nas nossas mãos, como o Guilherme comentou. Nós temos um roteiro, nós temos um exemplo, nós temos a doutrina espírita a nos esclarecer. Não vamos abrir mão disso em favor do pessimismo, do desânimo, da crítica. Nós estamos no momento certo, no local certo, em que nós precisamos e que a gente pode contribuir para a construção de um mundo melhor. Paulo conseguiu vencer muitas dificuldades, mas nos deixou um roteiro para que a gente também consiga vencer as nossas. Então, não cedamos espaço ao desânimo, ao desespero, à crítica. Vamos construir algo de positivo, porque o roteiro, o mapa, a gente já tem. Falta só caminhar.